Olá pessoal, mais uma vez aqui no canal Análise Lógica de Circuitos Eletrônicos para analisar defeitos em circuito com transistores, utilizando agora um circuito simples de polarização com um transistor do tipo PNP. Lembrando que nesse transistor bipolar do tipo PNP, a polarização ela se dá de emissor para base. Então vamos raciocinar e aplicar o método de análise lógica, utilizando o raciocínio. Iniciando, novamente adiantei para vocês aqui as tomadas de tensão sobre os componentes. Então nós temos sobre R2 0 volts, sobre R3 0 volts, sobre o resistor R5 nós temos uma queda de 12 volts, sobre o resistor R1 nós temos um ADDP de 0 volts e sobre R4 nós temos também um ADDP de 0 volts. Novamente, para revisar, essas tensões elas são medidas de um ponto a outro do componente e não tomando como referência o potencial negativo, que no nosso caso é 0 volts, o terra. Então, o que é que está acontecendo aqui? Nós vemos que temos dois resistores aqui ligados do potencial positivo para a base do transistor, que não é informada a resistência. Devo dizer para vocês que essa falta de informação ela não vai atrapalhar no raciocínio lógico para a gente identificar o componente defeituoso nesse circuito. Após fazermos as medidas de tensão sobre os componentes, ou seja, posicionar o multímetro ou multiteste em paralelo com os componentes, nós devemos visualizar a circulação de corrente no circuito. Nós temos aqui um circuito com o transistor PNP, onde a corrente circulante ela se dá através de R1 e depois entre emissor e base. Essa corrente ela faz esse percurso indo em direção ao negativo, passando através de R5. Ou seja, R5 aqui nós dizemos que é o resistor de dreno, em que ele faz uma drenagem dessa corrente. Mas, será que isso está acontecendo? Ora, nós vamos verificar aqui a DDP entre emissor-base. Nós vemos uma DDP de 0 volts, porque chega a 12 volts no emissor e temos também a tensão de 12 volts na base. Isso nos dá uma DDP de 0 volts. Uma DDP de 0 volts entre emissor e base, nós podemos afirmar que não está havendo circulação de corrente. Se não está havendo circulação de corrente entre emissor e base, nós podemos afirmar seguramente que a resistência interna do transistor, ou seja, a resistência entre emissor-coletor ou coletor-emissor, nós temos uma resistência infinita entre esses dois pontos. Se temos uma resistência infinita entre emissor e coletor, também podemos afirmar que não está havendo circulação de corrente entre emissor e coletor e tampouco no resistor R1 também não está circulando corrente no resistor R4. Significa então que nesta malha série não está havendo circulação de corrente. Qual componente a gente pode identificar como defeituoso? Seria R1? Seria o próprio transistor? Seria R4? Pausem o vídeo e raciocinem. Observem que uma resistência infinita, por ser muito maior, infinitamente maior do que qualquer resistência, a tensão ela vai tender a cair sobre ela. Então, essa é uma premissa do nosso método de raciocínio. Se nós temos 0 volts chegando em R4, ele não poderia ser uma hipótese para o defeito, porque uma outra premissa que nós devemos assumir é que a resistência ela não cai, ou seja, ela não diminui. Então, o resistor R4 ele não será um componente com possível defeito. Sobre o resistor R1,
tem uma tensão de 0 volts sobre ele. Então, ele também não é um componente cuja hipótese de defeito pode ser atribuída. O transistor ele não está polarizado. Apesar de chegar a uma tensão de 12 volts no emissor, ele não está dando queda de 0 volts. Ele poderia ser uma hipótese de defeito, já que existe 12 volts na base desse transistor, ou seja, um curto entre emissor e base é possível. Isso seria uma hipótese, mas já já a gente vai analisar para poder concluir se essa é uma possibilidade. Que outra hipótese poderia levar a tensão de 12 volts para a base? Seria um curto no resistor R3? Seria um curto no resistor R2? Ou seja, a resistência desses dois resistores estariam próximas de zero? Ou seria um curto, zero de resistência? Mais uma vez, relembrando, os resistores não alteram para menos. Então, essas resistências, elas possivelmente estão com sua resistência de trabalho, e isso não seria possível fazer com que na base existisse uma tensão de 12 volts. Então, qual seria a hipótese que poderia fazer com que essa tensão aqui de base chegasse a 12 volts? R5 é uma hipótese bastante válida, porque esse resistor de 830K, como resistência de trabalho, a resistência nominal, ele poderia alterar para infinito, ou seja, o resistor R5 ele poderia abrir. E se ele abre, de fato, essa tensão de 12 volts ela passa pelos resistores sem que haja nenhuma queda, fazendo com que toda a tensão da fonte caia sobre ele. Entretanto, não circularia corrente por esse resistor R5. Então, se essa tensão de 12 volts ela está vindo através de R3 ou através de R2, a tensão de base seria 12 volts, ocasionando a falta de DDP entre emissor e base. Com essa falta de DDP, não existiria corrente circulante nessa junção, e isso levaria o transistor ao corte, não sendo ele uma hipótese de defeito, porque a região de corte ela é uma região de trabalho do transistor, fazendo com que o transistor ele esteja na região cuja resistência ela é infinita, corte igual a resistência infinita. Então, a falta de corrente de base provoca a falta de corrente entre coletor e emissor. Vamos analisar agora se o transistor poderia estar em curto de base para emissor ou de emissor para base. De fato, a tensão de emissor e a tensão de base elas seriam iguais, como está sendo mostrado aqui, caso existisse um curto entre emissor e base. Porém, isso não justifica a falta de queda de tensão no resistor R1. A corrente existiria e circularia através de R1, passaria diretamente por emissor e base, e uma tensão chegaria na base, porém não a tensão de 12 volts, porque o resistor R5 ele estaria oferecendo a sua resistência de trabalho de 830K. Logo, essa resistência equivalente entre R2 e R3 e, em paralelo, ainda mais com R1, que também possui uma resistência fixa, nós teríamos uma distribuição de corrente nesses componentes em paralelo que entrariam em série com o resistor R5. Isso nos traria uma queda de tensão em R1 diferente de zero. Existiria também uma queda de tensão diferente de zero em R3, outra queda de tensão diferente de zero em R2, sendo essas quedas de tensão iguais, naturalmente, por estarem em paralelo, mas a tensão de base ela seria diferente de 12. Haveria a queda de tensão, uma queda de tensão em R5 também diferente de 12, e haveria uma circulação de corrente nesses ramos. Então, por isso, não existe a possibilidade de defeito entre emissor base desse transistor. Então, o transistor estaria correto, em bom funcionamento, R1 também, e nós só temos como opção de defeito a resistência R5, estando ele aberto. Bom, então pessoal, coloquem aí, deem seu like, compartilhem esse vídeo.
Quem tiver dúvidas, postem aí nos comentários, tá? Meu nome é Gustavo Cariello e mais uma vez eu agradeço pela atenção de vocês, por assistirem esse vídeo. Vamos fazer esse canal crescer para que eu poste mais vídeos para vocês e a gente possa raciocinar em cima dos circuitos e identificar defeitos. Ok? Então, até a próxima.